Olá, alunos! Nesse vídeo, iremos tratar de estrutura organizacional, passando das lógicas mecanicistas para as organicistas. Uma questão importante deve ser realizada. Por que falar em estrutura organizacional? Para responder essa questão, é preciso entender que a estrutura organizacional, metaforicamente falando, é a espinha dorsal de uma organização, o seu esqueleto, o seu formato que permitirá que seja, em muitos casos, mais ou menos competitiva. A estrutura organizacional é a forma como a empresa organiza, ordena e distribui suas funções em setores, departamentos, unidades ou em outras formas administrativas. Geralmente, a estrutura organizacional é representada na forma de organogramas. Entretanto, tais imagens não representam todas as características que fazem parte desse importante elemento organizacional. Nesse sentido, a estrutura organizacional é a maneira como a empresa irá distribuir responsabilidades, recursos, autoridade e poder em uma empresa. São elementos importantes para que qualquer atividade seja realizada. Ao pensar na implementação de qualquer estratégia, a estrutura deve ser levada em consideração, pois precisamos saber quem irá realizar o que, quando e como. Por exemplo, será que a mudança será uma preocupação de um setor específico? Será necessário criar um departamento só para este problema? Ou deverá ser incorporado como atribuição de todos? Não há uma resposta certa para a questão, mas mostra que a importância da reflexão de estrutura na discussão sobre o que deve ser pensado antes de planejar qualquer atividade. Pode não parecer, mas o formato estrutural afeta diretamente a ação de cada indivíduo dentro de uma organização, pois as escolhas organizacionais podem dar mais autonomia ou menos liberdade para que os indivíduos atuem. Quando falamos de estrutura, implicitamente tratamos do que cada um faz no seu dia a dia. Nessa figura, representamos alguns elementos que, direta ou indiretamente, a estrutura organizacional afeta. No centro está representada a unidade mais elementar de uma estrutura, que é o cargo ou função em uma organização. Por exemplo, digamos que um determinado funcionário assuma o cargo de gerente de serviço do atendimento ao consumidor de uma empresa, o SAC. Esse cargo ou função é que ele irá desempenhar. A primeira coisa que é preciso determinar para o funcionário é qual a sua principal responsabilidade, ou seja, o que o SAC da empresa faz. Quais são as suas obrigações? Uma responsabilidade mal delimitada pode gerar dificuldades como não ser cumprida, choque de responsabilidades entre setores diferentes, entre outras coisas. Posso deixar uma responsabilidade mais ampla. O SAC se preocupa com a satisfação do cliente, desde a ligação que ele faz para a empresa até a solução do problema. Ou uma responsabilidade mais restrita, com menos liberdade. O SAC recebe somente ligações e passa para outros setores resolverem o problema. No caso de uma empresa mais flexível, logicamente o funcionário precisa ver suas responsabilidades com o cliente de uma forma diferenciada. Ele é responsável por ajudar o cliente. Numa estrutura mais rígida, ele não teria essa liberdade e por isso precisaria passar para o seu superior resolver e provavelmente o problema não seria resolvido. Outro elemento que precisamos delimitar é a autoridade do funcionário. Eu faço isso quando atribuo para ele um cargo dentro da estrutura, como gestor do atendimento ao consumidor, por exemplo. A autoridade é o reconhecimento formal da legitimidade que alguém tem dentro da estrutura para que assuma alguma responsabilidade. Isso quer dizer que o funcionário é quem tem a legitimidade de decidir sobre alguns assuntos e gerenciar aqueles que estão naquele setor. Qualquer um que decidir sobre aqueles e que não for aquele que foi designado como detentor do cargo está quebrando a autoridade e a sua ação não é legítima. Em geral, a autoridade deve ser compatível com o tamanho da responsabilidade do cargo ou função. Se a empresa considerar, por exemplo, um programa de mudanças ou um programa de melhoria de qualidade para o cliente como um elemento importante, provavelmente atribuirá uma maior autoridade àquele setor ou departamento. Geralmente, as autoridades maiores são representadas no organograma em níveis hierárquicos mais elevados. Bom, mas não é só isso que o funcionário precisa para cumprir as suas responsabilidades em termos de cargos ou funções. Ele também precisa de recursos, por exemplo, pessoas, informações, computadores, recursos financeiros, treinamentos, dentre outros elementos. Se não houver recursos, como irá cumprir? Por fim, o funcionário precisa de poder.
Imagine se o funcionário chegasse a um funcionário e determinasse uma função e o empregado se recusasse a realizar. Sua autoridade seria questionada. Por isso, ele precisa de poder. Poder é a capacidade de fazer com que os outros façam o que você quer. E para que o indivíduo possa obter essa forma de influência em outras pessoas, ele precisa de algumas ferramentas que lhe permitam recompensa e punição. As pessoas confundem autoridade com poder, embora estejam diretamente relacionados. Por exemplo, em alguns cargos públicos, o gestor tem autoridade, mas o seu poder é diminuído pelas regras, pela estabilidade do funcionário. Uma pessoa, nesse caso, pode ter autoridade e não ter poder. Há também casos em que as pessoas têm poder, mas não têm autoridade, ou a sua autoridade não é legítima dentro da organização. São pessoas que estão em níveis, às vezes, não superiores, mas que têm influência sobre as demais pessoas. Em suma, a estrutura ajuda a lidar com esses elementos mais simples do cotidiano de um gestor ou de um funcionário qualquer. Vejam nesse slide que tais variáveis foram reposicionadas em termos estruturais. A essa forma de configuração, para que os indivíduos possam ter mais autonomia, chamamos de empowerment. O funcionário tem mais responsabilidades, mais recursos, mais poder para decidir e as suas decisões são consideradas legítimas. Nesse slide, vemos que as estruturas organizacionais possuem características que determinam como ela será. Veja nesse canto direito de que a estrutura pode ser mais rígida e focada para a produtividade. Chamamos de estruturas mais mecanicistas. Ou estruturas mais flexíveis, voltadas para a mudança e inovação, chamadas de estruturas organicistas. É importante que se ressalte que uma estrutura não é totalmente mecanicista ou totalmente organicista. Ela pode ter algumas características mecanicistas, outras organicistas. Pode ter setores e departamentos mais mecanicistas e outros mais organicistas. E em momentos distintos, elas podem se tornar uma coisa ou outra. Ou seja, podem mudar de acordo com as necessidades contextuais. Essas características no canto esquerdo do slide mostram como a estrutura pode ser delimitada por meio das suas configurações. Nível de especialização diz respeito ao quão específicas são as responsabilidades na estrutura. Isso significa que se as tarefas são altamente especializadas, as pessoas fazem tarefas menos amplas em termos de responsabilidade, tarefas mais restritas, mais repetitivas. Quanto muito especializadas, as pessoas possuem pouca autonomia na estrutura organizacional. E o volume de trabalho tende a aumentar. Quanto mais especializadas são as tarefas, mais mecanicista é a estrutura. Em termos de departamentalização, entendemos que é a forma como a empresa irá segmentar as responsabilidades dos setores ou agrupar as tarefas. Há várias possibilidades e critérios que podem ser utilizados de forma combinada. Por exemplo, por função. As funções são departamento de marketing, departamento de recursos humanos, departamento financeiro, divisão de produção, setor produtivo, dentre outros. Também é possível departamentalizar por processo. Setor de cobrança, setor de pintura, setor de montagem, divisão de compras, entre outros. Outra forma que a gente encontra é a departamentalização por produto. Unidade de cartão de crédito, departamento de perfumes, setor de enlatados. O mesmo serve para os demais critérios. Empresas muito departamentalizadas, e isso tem consequência no nível de especialização, tendem a ser mais mecanicistas. Menos departamentalizadas, mais organicistas. Cadeia de comando é como a empresa estabelece a relação hierárquica e de subordinação. Pode ser uma relação muito rígida e com pouca flexibilidade e como comunicação interdepartamental, e por isso mecanicista, ou podem propiciar mais autonomia e mais flexibilidade, ou seja, mais organicista. Uma cadeia de comando flexível gera alguns poréns. A autoridade torna-se mais questionável e pode acontecer choques de responsabilidade. Margem de controle é uma relação de número de funcionários por gestor. Imagine que um gestor tenha 10 funcionários sob sua supervisão. Ele consegue acompanhar e controlar as atividades de seus funcionários com um certo grau de facilidade, gerando, contudo, pouca autonomia e liberdade de atuação para esses funcionários. Um gestor que tenha 100 funcionários tem um controle menor sobre eles e, por isso, precisa trabalhar com um grau maior de autonomia sobre eles. Quanto maior o controle e menor a autonomia, mais mecanicista.
Quanto menor o controle, maior a autonomia, mais organicista. Nível de centralização representa também como a empresa distribui as autoridades, poder, comunicação, autonomia e decisão sobre os recursos na organização. Na centralização, tais variáveis tendem a se concentrar nos níveis gerenciais mais elevados, dando pouca flexibilidade para os níveis operacionais. Em empresas cuja estrutura é mais mecanicista, há uma tendência de que as decisões sejam tomadas de forma mais centralizada. Sobre a formalização, podemos dizer que é como os procedimentos, processos, comunicação e dentre outros elementos são estruturados. Há empresas muito formais, nas quais predominam regras e normas, às vezes muito rígidas, de como tudo deve ser executado. A forma de comunicação e interação entre os setores também é formal, pautando-se por uma linguagem menos pessoal e com pouca flexibilidade. Tais empresas são eminentemente mais mecanicistas. As mais organicistas se pautam mais pela pessoalidade das relações e os processos podem ser menos formalizados e estruturados. Há muitos modelos estruturais que são assumidos pelas empresas, tais como estrutura Lean Staff, estrutura funcional, estrutura matricial, estrutura simples, estrutura virtual, estrutura burocrática, unidades estratégicas de negócio, times ou estrutura em equipes, dentre outros. Alguns desses formatos tendem a ser mais mecanicistas, outros mais organicistas. Nós vamos ver apenas 2 exemplos para entender como essas lógicas funcionam. Nesse slide, temos as características de uma estrutura simples. É o exemplo de uma pequena empresa. Vejam a representação do organograma de uma estrutura simples. Poucos setores, departamentos, poucos níveis hierárquicos, muitas responsabilidades, uma responsabilidade mais ampla para cada funcionário, cargo ou função. Vejam as características. A estrutura simples é predominantemente organicista. Entretanto, possui algumas características comuns à estrutura mecanicista. Mas o que importa é a visão geral do todo da estrutura. Por exemplo, o controle. Ela consegue amplo controle, pois o gestor consegue acompanhar tudo e são poucos funcionários. Isso não tira dela a característica de ser flexível. Devemos lembrar que uma empresa pequena é menos complexa do que uma grande corporação. Da mesma forma, o gestor consegue centralizar as decisões na medida em que acompanha tudo o que acontece na empresa. Entretanto, embora centralizada e com amplo controle, ela não deixa de ser flexível e a sua característica predominante é de uma estrutura organicista. Possui poucas normas, regras, os procedimentos são pouco formais. Essa estrutura é perfeita para a pequena empresa. O problema é quando ela começa a crescer e os problemas se tornam mais complexos. O gestor não consegue acompanhar tudo e precisa delegar, criar setores, expandir a estrutura, aumentar a quantidade de departamento, dentre outros elementos. Vejamos agora a outra estrutura, que é a burocracia. Primeiramente, devo esclarecer que, em administração, burocracia não é sinônimo de papelório ou de problemas, como geralmente usamos no dia a dia. Burocracia é um formato de uma estrutura organizacional. Vejam agora a representação de uma estrutura burocrática em seu organograma. Muitos níveis, muito departamentalizada, muitas pessoas e responsabilidades complexas e distribuídas, muitas regras e procedimentos. Olhem nos slides as características. Bom, há muitos outros formatos e que vocês podem pesquisar posteriormente. O importante é entender que a estrutura determina como as coisas serão executadas, quem faz o quê, como e onde. Devemos levar em conta que o formato assumido pelas organizações, ao pensar os programas de mudança ou qualquer ação que derive da estratégia organizacional. Empresas muito mecanicistas precisam ser pensadas de uma forma, lembrando que são mais rígidas e pouco propensas às mudanças. As empresas organicistas possuem outra lógica e devem levar em conta as interações que afetam com mais ênfase os resultados organizacionais. Há uma série de tendências que podemos observar nas estruturas e apenas vamos mostrá-las, pois já avançamos muito no tempo desse vídeo. Na medida em que o contexto competitivo mudou muito, percebe-se uma tendência para buscarmos cada vez mais uma estrutura organicista. Por enquanto é só. Se houver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com o seu professor.